Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com as nossas aulas de oratória. Eu sou o professor Carlos Júnior. Durante este curso, durante este dia, nós vamos estar falando sobre 14 dicas para fazer uma apresentação de impacto. Vamos ver aqui algumas dicas especiais, algumas dicas bem pontuais para você estar aplicando no momento em que você estiver fazendo a sua apresentação. Então, sem mais demoras, vamos para a dica de número 1, que diz o seguinte: conhecimento. É de primordial importância que você tenha o domínio do assunto, que você saiba exatamente o que você vai estar falando para a sua plateia, para que eles entendam que você sabe sim exatamente o que você vai estar falando. Olha o que está escrito aqui. O mais importante para você influenciar os ouvintes é isso, o conhecimento é o ponto mais importante para você estar influenciando os seus ouvintes para chamar a atenção deles. Outra coisa, nunca se apresente com conhecimento superficial a respeito do assunto. Por que isso é importante? Primeira coisa, se você não tiver domínio do assunto, a plateia vai perceber. Outra coisa, vai ter o momento das perguntas. Se você não tem o conhecimento, talvez você fale algo que não seja verdade, talvez você fale algo que não chame a atenção do teu ouvinte, talvez no momento das perguntas, quando eles fizerem alguma pergunta para você sobre esse assunto, se você não tiver o domínio pleno, você vai ficar sem saber o que falar. Talvez seja até uma pergunta bem simples, mas se você não tiver o domínio, você vai ficar sem saber o que está falando, o que está respondendo para a sua audiência. Dica de número 2, a emoção. Não adianta só você ter o domínio e ficar falando igual um robô, uma coisa automática, uma coisa reta, sem altos, sem baixos. Então, não adianta, você tem que pôr emoção. Joga para fora o teu lado de ator, tem raiva na hora de ter raiva, tem alegria na hora de ter alegria. Então, põe emoção no momento em que você estiver falando. E isso é importante para você. Olha o que está escrito aqui. Para ser bem-sucedido, você precisa falar sempre com energia, disposição, entusiasmo, ou seja, com emoção. Demonstrar interesse para envolver a plateia. A plateia ela quer isso, ela não quer simplesmente que você chegue lá e fale de uma forma bem robótica, não. Ela quer que você tenha emoção, que você ponha sentimento na sua fala. Então, pratica bem, isso você só vai adquirir nos ensaios, nas práticas, aí você vai aprimorando esse momento de pôr emoção no momento da fala, e aí você vai melhorar cada vez mais no momento em que estiver explanando a sua palestra. Dica de número 3, a voz. Não é apenas ter uma voz bonita, tá bom? Aquela voz de locutor, aquela voz de radialista, não. Ou aquela voz de aeromoça, né? Bem suave, bem bonita. Não adianta só você ter uma voz bonita. Você tem que saber usar esta voz. Ter personalidade na maneira de se expressar. Fale com firmeza e confiança. Tenha certeza, mostre que você tem certeza naquilo que você está falando. E também tenha cuidado com o volume. Não fale baixo demais, parecendo que você está contando um segredo para alguém. Também não fale alto demais, ao ponto de estar ali incomodando a tua audiência, mas tenha um volume ali adequado. Professor Carlos, como é que eu vou saber qual é o volume certo? E aí, amigo, é praticando. Convida alguém para te ouvir nos seus ensaios e aí você vai saber exatamente como é que está o volume da sua voz, tá bom? E cuidado com a velocidade. Não fale devagar demais, aquela coisa lenta, bem devagar. Bom, parece que está dando preguiça, você acabou de acordar. Também não fale rápido demais a ponto de ninguém entender o que é que você está falando. Então fale bem pausadamente, tá bom? Pronuncie bem as palavras, vá com calma, não precisa ser rápido, também não precisa devagar demais. Vai no ritmo certo, bem compassado, vai treinando, vai ensaiando, aí você vai saber exatamente como que deve fazer. Vamos para a dica de número 4. A dica de número 4 é o seguinte, os ouvintes.
o conteúdo da mensagem e a forma como você se expressa deve sempre levar em conta os ouvintes. O que é isso? É a empatia. Você deve levar em conta o seu ouvinte, você deve se colocar no lugar dele, saber como que ele quer ouvir, a forma como ele quer ouvir, o que ele quer ouvir. Então se coloque no lugar do seu ouvinte, tenha empatia. Pense nas características e nas aspirações da plateia. O que eles querem ouvir? O que é que eu quero como eu quero que eles cheguem no final da minha apresentação. Então, tudo isso você tem que levar em conta o seu ouvinte, afinal de contas. Você está ali não é apenas para falar. Você está ali para levar uma mensagem e essa mensagem não pode apenas ser lançada no ar. O objetivo disso é você fazer com que o teu ouvinte goste daquilo que você está ouvindo e que você tenha a argumentação suficiente para você convencer e persuadir o teu ouvinte. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. O volume da voz, o tipo de vocabulário, a proporção e a extensão do gesto. Então, tem que levar em conta tudo isso, né? Já falei do volume, já falei ali da velocidade, tá bom? O tipo de vocabulário que você deve estar empregando. Por exemplo, se você vai falar sobre tecnologia e a plateia não tem muito conhecimento sobre tecnologia, então você tem que levar um vocabulário onde você não use muitos termos técnicos, que seja mais de acordo com aquilo que o teu ouvinte vai conseguir absorver daquilo que você está falando. Então, tenha muito cuidado com isso. E você tem que fazer a seguinte pergunta, antes de você começar a preparar a sua apresentação. Quem são os ouvintes? E como devo me comportar para que a mensagem chegue de maneira interessante para eles? Então, pensa nisso aqui. E essa pergunta deve ser feita não no momento da apresentação, não durante a apresentação e muito menos depois da apresentação. Mas essa pergunta você deve fazer no momento em que você está preparando a apresentação. Estudando o conteúdo, montando os slides, vendo o que você vai falar. Então, essa pergunta tem que ser feita no momento da preparação de sua apresentação. Beleza, então? Vamos seguir? Dica de número 5. Naturalidade. Nada melhor do que você falar de uma forma natural. Lógico que você pode sim se espelhar em alguém, você pode imitar alguma coisa de um palestrante ou de um professor que você gosta, mas tenha o seu ponto natural, aquilo que é você, aquilo que é seu, no momento em que você estiver apresentando. Olha o que está escrito aqui. O conhecimento, a emoção, a voz e a atenção aos ouvintes são atributos, que devem ser combinados de forma harmoniosa e natural. Então, tudo isso você vai pegar, joga numa panela, joga numa caixa, tá bom? E pegue esses ingredientes ali daquela caixinha de uma forma bem natural, para que eles vejam que não seja uma coisa robótica, uma coisa ensaiada, uma coisa artificial, mas que seja bem natural. Quanto mais espontâneo, mais confiança sentirá e mais respeito e admiração você vai ter do público. Quanto mais natural, melhor para você. E a naturalidade pode sobressair aos erros técnicos. Se você tiver você tem um conhecimento técnico, você estudou, você se preparou, você sabe exatamente o que fazer, mas nem sempre a apresentação sai da forma como nós planejamos. Às vezes você tem que mudar alguma coisa aqui, outra coisa ali. E é natural, sim, acontecer algum erro, alguma coisinha, mas que não é coisa tão gritante assim. Por você ser natural, e você ganhou a atenção da plateia, você conquistou a plateia, essa sua naturalidade vai sobressair se porventura tiver algum erro técnico no momento de sua apresentação. Vamos para a dica de número
6. Concentre-se para criar. Olha o que está escrito. Seu bom desempenho diante da plateia depende disto. Eu sou assim. Qualquer barulhinho tira a minha atenção. Então eu tenho que ir para um local onde eu tenho um silêncio, onde eu consigo me concentrar. Se isso não acontece, se eu não consigo ter esse silêncio para me concentrar, eu tenho que fazer o silêncio. Então, eu pego o fone de ouvido, eu pego 2 fones, pego aquele mais fininho, depois pego aquele maior e ponho aqui. Então, fica um silêncio total. Aí eu consigo me concentrar para eu começar a criar toda a apresentação. Porque se tiver alguma coisa que tire a minha atenção, eu não vou conseguir me concentrar bem, talvez eu coloque algo que não precisa colocar, ou esqueça de pôr algo que realmente era importante. Então, concentre-se, tenha um ambiente legal para você estar ali falando, para você estar se concentrando, para você estar ensaiando, e aí você vai estar moldando a sua apresentação. Mas isso é muito importante. Não deixe de concentrar. E o detalhe, mais ainda, faça você mesmo a sua apresentação. Não terceirize esse momento de você estar montando. Tem que ser você. Porque se não for você, você pega algo já pronto, ali não tem o seu toque pessoal, ali não tem aquilo que você realmente quer falar. Você não, talvez tenha algum termo, algum slide, alguma imagem que você não sabe exatamente o que aquilo quer significar. Então, tenha o seu toque pessoal e faça você mesmo. Por 2 motivos. O primeiro, é você quem fez. Aí você sabe exatamente o que está lá. Segundo, quando você faz, você consegue memorizar a sequência dos slides e aí você vai conseguir falar de uma forma mais natural. Então, seja você mesmo o autor da sua apresentação. Dica de número 7, já chegamos aqui na metade. Dica de número 7, determine o tema e seus objetivos. Uma coisa que é importante você fazer, e que eu gosto de fazer, é começar já pensando no final. Como que é isso? Começar pensando no final é você começar já imaginando o que é que você deseja que o seu ouvinte chegue no final da sua apresentação. Quais são os objetivos quando você vai chegar no final da apresentação? Então, isso é começar pelo final. O que eu quero alcançar quando chegar lá no fim? Então, determine o tema, tá bom? E seus objetivos. Onde eu quero chegar? O que é que eu quero conseguir quando eu estiver elaborando a minha apresentação e quando eu estiver explanando a minha apresentação? Dica de número 8. Fale sobre um assunto que domine. Não sei se você já assistiu esse desenho aqui. Quando era criança eu gostava muito desse desenho. O Pink e o Cérebro. E sempre quando eles terminavam um episódio, o cérebro chegava para o Pink e dizia: Pink, você sabe o que eu estou pensando? Você sabe o que é que nós vamos fazer amanhã? Então, eles, antes de começar o episódio seguinte, né, ele já tinha a ideia do que ele já iria fazer no próximo episódio. Então, tenha o assunto ali que você vai estar falando, tem que ser algo que você domine, você tem que saber exatamente. Então é por isso que lá no começo eu falei que você deve dominar o assunto, que você deve estudar, que você deve se concentrar para fazer tudo aquilo ali, porque você precisa ter o domínio. Se você não tiver o domínio do assunto, você vai ficar nervoso no momento da apresentação. Quando tiver alguma pergunta, você não vai saber o que responder. Então, domine o assunto, estude, dedique bastante tempo para você estar estudando, para você tendo domínio do assunto e fale daquilo que você gosta de falar. Isso é importante. Se você for falar de algo que você não gosta, nem você vai gostar de falar e nem a plateia vai gostar de te ouvir. Então, fale daquilo que você gosta, de que você tem o domínio de falar. Seja igual ao cérebro. Tá bom? Saiba exatamente o que você vai estar fazendo. Use a sua inteligência. Se prepare para o momento da apresentação. Como eu falei, dica de número 9, domine o tema. Tenha domínio. Olha só essa mulher aqui. Ela tem todo o aparato, ela tem
todos os instrumentos para estar trabalhando. Ela tem o domínio daquilo que ela está fazendo. Você também tem que ser assim. Você tem que ter o domínio, você tem que ter as ferramentas certas para estar utilizando, você tem que ter as técnicas certas para você estar utilizando, tá bom? Você tem que estar estudando, você tem que estar entrando fundo no assunto que você vai estar estudando. Então, tenha o domínio de toda a situação, tenha o domínio do tema que você vai estar falando para a sua audiência. Dica de número 10. Associo com o que com o que você conhece bem. Tá bom? Conta uma história. Então, você está ali, está apresentando, tem um assunto. Então, talvez você viu algo em um filme, ou em um jornal, ou no dia a dia. Então, pega aquilo que você viu e tenta trazer aquela experiência para o momento da sua apresentação. Eu gosto muito de fazer isso. Acabei de fazer para você ver. Eu peguei ali aquele desenhozinho que eu assistia lá na minha infância e trouxe para dentro da apresentação. Então, sempre incremente algo, sempre traga algo diferente, algo que chame a atenção. As pessoas gostam de ouvir história. Né? As pessoas gostam de ouvir um dado novo, ou uma tabela, ou uma estatística. Então, sempre traga algo para incrementar a sua apresentação. Histórias e exemplos que conheça muito bem o que guardem e que guardem relação direta ou indireta com o objetivo da apresentação. Sempre traz alguma coisa, né, para que você está apresentando ali para a sua plateia. Então, tenha algo ali, uma historinha, um dado novo, algo que está acontecendo no mundo que você pode trazer para a sua apresentação. E aí você vai estar enriquecendo cada vez mais aquilo que você vai estar falando. Dica de número 11. Escolha um assunto apropriado à circunstância. Então, você vai apresentar, e por isso é importante você conhecer a plateia, saiba quem são eles, qual é a faixa etária, qual o nível de escolaridade, qual é o nicho que eles trabalham. Se você vai apresentar para uma empresa, então saiba qual é o tipo de pessoas que trabalham naquela empresa. Então, durante algum tempo, eu fazia palestras em empresa. Então, a gente tinha uma equipe, nós íamos para a empresa lá, nós fazíamos palestras motivacionais, nós fazíamos palestras para melhorar a saúde dos funcionários daquela empresa, dos colaboradores daquela empresa. Então, durante muito tempo eu trabalhei nesse ramo de palestras em empresas, tá bom? E antes da gente fazer a palestra, nós íamos ao local da empresa, nós fazíamos uma entrevista ali ou com o gerente ou com o RH, a pessoa responsável pelo RH da empresa, para a gente ter uma ideia de como que eram os funcionários, a gente tem uma ideia de como que eles trabalhavam, qual era o ramo em que eles trabalhavam, porque eu tinha que saber como era a minha plateia para eu levar o tipo de informação que eles estavam precisando. Talvez você vá apresentar isso na faculdade, tá bom? Você vai lá apresentar o seu TCC. Então, isso aqui você já está pronto, porque você já sabe qual é o assunto que você vai estar apresentando, qual é a circunstância, tá bom? Qual é a circunstância? É a tua apresentação do TCC, ou a tua tese no mestrado, ou a tua tese doutoral, a tua pesquisa no mestrado, ou a tua tese doutoral. Então, você já sabe exatamente o que você vai estar falando. Você já sabe qual é o seu público. Mas se você for apresentar em um outro local, ou em uma faculdade sobre um outro tema, ou no local onde você trabalha, numa reunião da sua equipe de trabalho. Então, você tem que saber exatamente o que eles gostam, como que eles se comportam, qual é o ramo de trabalho, para você estar indo a fundo no ponto certo nas pessoas em que você quer atingir com a sua apresentação. Então, escolha um assunto apropriado à circunstância. E olha, pega coisa que está acontecendo no dia a dia, para você levar para a sua plateia. Por exemplo, o momento que eu estou gravando exatamente no mês de maio de 2020. Nós estamos vivendo uma pandemia, uma crise mundial que afetou não apenas a saúde,
mas afetou a economia, afetou a vida das pessoas, a vida social, a vida emocional, a vida familiar. Então, afetou em todos os sentidos a vida das pessoas. Eu posso pegar esse assunto e introduzir na minha palestra. Então, eu pego algo que está ali e trago para a minha palestra, para a minha apresentação, ou ali na introdução, no desenvolvimento, e aí eu faço um link com aquilo que eu estou falando. Então, pega essa dica, as pessoas gostam disso, as pessoas gostam que aquilo que você está falando tenha a ver com a vida dele. Então, faz isso que você vai se dar muito bem no momento de sua apresentação. Dica de número 12. Seja cuidadoso na pesquisa. Que pesquisa é essa? É a pesquisa ali quando eu estou elaborando o assunto? Não, não é. É a pesquisa de quem são os seus ouvintes. Tá bom? O que eu falei agora há pouco. Quando eu estava ali trabalhando nas palestras em empresa, a gente ia ali nas empresas para ver como que eles trabalhavam, para ver qual era o nível social dos colaboradores, para ver como que eles trabalhavam ali, o ramo de trabalho. Então, tudo isso você tem que levar em conta. Então, qual é a formação intelectual predominante do grupo? Você tem que saber. Né? São pessoas que todos têm uma graduação, ou que eles têm um ensino fundamental, ou que eles têm um ensino médio, ou que já conhecem o assunto que você vai estar falando. Então, você tem que saber isso aí. Se houve algum critério para que as pessoas fossem convidadas? Bom, que tipo de critério? Faixa etária. São pessoas acima de 60 anos. Ou o nível de escolaridade. Vamos trabalhar com pessoas que estão fazendo um curso técnico de, por exemplo, de enfermagem. Ou vamos trabalhar com as pessoas que estão fazendo uma graduação em ciência da computação. Então, tudo isso você tem que levar em conta. Por que eles estão ali? Que assunto foi prometido a elas e que informação já tem sobre o tema? Faça uma pesquisa. É muito importante você fazer essa pesquisa de como é a plateia antes de você começar a apresentação, ou melhor, antes de você começar a montar a apresentação. Faça essa pesquisa, porque isso vai te dar um norte de como que você vai estar montando e como que você vai estar explanando o seu assunto. Dica de número 13 e 9. Saia da mesmice. Você está palestrando ou você vai apresentar o teu TCC, você vai apresentar um trabalho na faculdade, você já deve ter assistido outras apresentações. E se você perceber, a maioria dos palestrantes são todos iguais. A grande maioria, eles falam do mesmo jeito. Então, inove. E aí vai depender da tua capacidade de percepção. Assista outras palestras, veja como eles estão apresentando e traga algo novo. Aquilo que é novo sempre é bem-vindo. Então, faça uma inovação, traga uma ideia nova, uma forma nova de apresentar, tá bom? Algo diferente para a sua apresentação. Então, tenha sempre algo novo para mostrar para a sua plateia. E a última dica, dica de número 14, fale do que você mais gosta. Não há nada melhor do que nós falarmos daquilo que nós gostamos. Não há nada melhor do que você falar daquilo que você conhece, daquilo que você domina. Então, fale daquilo que você gosta de falar, fale daquilo que você tem domínio de falar. Então, fale daquilo que você tem prazer em estar falando. 14 dicas que eu passei para você, dicas importantes para você estar introduzindo na sua apresentação. Lógico que aqui eu não me aprofundei nessas dicas. Bom, eu só dei uma ideia do que você precisa fazer em outras aulas. Algumas dessas dicas aqui eu já me aprofundei em aulas anteriores. Também eu vou me aprofundar mais nessas dicas em aulas futuras, mas aqui é só para você ter uma ideia de algumas dicas especiais para você estar introduzindo no momento em que você estiver preparando e quando você estiver apresentando o assunto que você quer mostrar para a plateia. Tá bom? Então, amigos, ficamos por aqui.
Segue aí as nossas redes sociais, tá bom? Amassa o like aqui no nosso vídeo, se inscreve no canal, marca ali os sininhos das notificações para você estar sempre recebendo um vídeo novo quando nós estivermos postando ali, subindo um vídeo novo aqui no YouTube. E segue aqui, ó, Facebook, Prof. Carlos Júnior, e no Instagram, @Prof. Carlos Júnior. Muito bem, então, forte abraço e nos vemos na próxima apresentação.